presença de todos em mais um Diálogos de Interesse Nacional. Nós estamos entrando no terceiro mês do diálogo e vamos tratar hoje os desafios internacionais, os desafios externos do comércio exterior e da economia. Vamos ter hoje conosco o Roberto Azevedo, que é um diplomata, embaixador, e nos últimos 7 anos foi diretor-geral da Organização Mundial de Comércio. Na saída da pandemia, que é o objeto do nosso programa, nós temos discutido sobre vários aspectos esse problema de como o Brasil vai enfrentar os desafios internos e externos na saída da pandemia. Nessa área externa, nós temos muitos desafios internos para resolver. Eu vou fazer rapidamente um resumo disso antes de passar a palavra para o Roberto Azevedo. Esses desafios internos na área de comércio exterior passam pela estratégia de uma política nacional de comércio exterior. O Brasil não tem essa política e a abertura negociada da economia via acordos comerciais é um grande desafio para os empresários, para as empresas brasileiras, porque não há uma sincronização com a agenda da competitividade. Esse é o segundo grande aspecto que as empresas brasileiras vão ter que enfrentar. Essa agenda da competitividade passa por todas as reformas, algumas que já foram feitas, outras que estão ainda pendentes, e que serão muito importantes para melhorar a competitividade dos produtos brasileiros. Estou me referindo agora, depois da reforma da Previdência Social, agora a reforma do trabalho, que também já foi feita, a reforma tributária e a reforma do Estado, com a desburocratização, a simplificação do trabalho e da ação empresarial. Ao lado desses dois grandes desafios, a agenda da competitividade e a abertura via a negociação de acordos comerciais, nós temos um terceiro grande desafio, que é a reindustrialização, a indústria 4.0, e a necessidade de uma definição de redes privadas na plataforma 5G para melhorar o desempenho das empresas, acelerar a sua transformação. Ao lado desses 3 pontos, surgiu agora de maneira muito importante a questão da política ambiental, pela influência que a política ambiental tem sobre o comércio exterior e agora os empréstimos. Quer dizer, nós temos visto ultimamente a grande pressão externa sobre o governo brasileiro para, de alguma maneira, implementar políticas que protejam a floresta amazônica do desmatamento, das queimadas, e isso com um efeito sobre a questão dos empréstimos e a questão do acordo do comércio com a União Europeia, que ainda não foi assinado, deve ser assinado até esse fim de mês, como o presidente falou ontem na reunião do Mercosul, mas depois entra um problema sério de ratificação que depende dos parlamentos europeus, e nós estamos vendo hoje na Europa uma grande onda verde e manifestações já de vários
parlamentos no sentido de dificultar ou, em alguns mesmo, de recusar esse acordo. Então, esse é o ambiente interno relacionado ao comércio exterior, no momento em que nós vamos começar a entrar novamente no jogo internacional, no mercado internacional, com grandes desafios. Para isso, então, nós vamos ouvir o embaixador Roberto Azevedo. É um prazer enorme, Rubens, estar com você. Eu queria começar felicitando por esse trabalho extraordinário frente à Elice, na presidência da Interesse Nacional. Eu acho que promover esse tipo de conversa, esse tipo de debate é muito importante, à luz de tudo que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no contexto internacional também. É muito bom ver que o Brasil está se engajando nesse tipo de conversa, nesse tipo de discussão, e que vocês estão facilitando tudo isso. Sobretudo porque nós estamos, eu não tenho a menor dúvida disso, inclusive na área em que nós atuamos aqui, na área econômica, comercial, vivendo um momento histórico. Essa crise que nós estamos vivendo da Covid-19 é uma crise sem precedentes, menos talvez no seu aspecto sanitário, né? Nós tivemos já crises pandêmicas muito fortes, mas talvez mais pelo impacto econômico e social que ela provocou. Nós estamos vivendo uma crise que está seguindo o padrão das crises pandêmicas históricas, que começa como sendo uma crise sanitária, uma crise de saúde, depois rapidamente ela se transforma numa crise econômica e tem a terceira etapa, que ela vira uma crise política, quer dizer, são todas as consequências políticas do impacto econômico. E ela coloca em evidência um dilema muito óbvio para todos os governos, que é equilibrar vidas com subsistência, né? Você paralisar, fechar uma economia seria até uma resposta óbvia do ponto de vista estritamente sanitário, mas do ponto de vista de subsistência isso não é tão claro assim. A última estimativa da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, é de que nos últimos meses nós perdemos 305 milhões de empregos, empregos de trabalho integral, né, da semana de 40 horas. E esses empregos podem ser repostos ou não, é uma dúvida que nós temos ainda. As estimativas, as projeções são muito dramáticas. A última do FMI prevê uma contração da economia mundial de 4,9%, pouco antes do Banco Mundial tinha estimado em 5,2%. E só para se ter uma ideia de ordem de grandeza, durante a crise, a Grande Depressão dos anos 30, a economia mundial se retraiu justamente em torno de 5,2%. Então, nós estamos falando de uma contração econômica sem precedentes nos últimos 70 anos da história moderna ou mais, né? E isso, evidentemente, tem impacto em todas as áreas. Para o próprio Brasil, o FMI prevê uma desaceleração econômica de 9,1% para este ano, o Banco Mundial da ordem de 8%, e esses números são alarmantes, né? E o Brasil já vinha com uma economia baleada, né? Um pouco já vinha desacelerando, já vinha, quer dizer, de um patamar muito baixo, não desacelerando, ela vinha subindo, mas vinha num patamar muito baixo ainda, e esses números, esse impacto vai ter consequências econômicas muito importantes. E, claro, na Organização Mundial do Comércio, nós olhamos mais de perto para o comércio mundial e, evidentemente, o comércio também vai ser muito afetado. A nossa expectativa é de que, na primeira estimativa que nós fizemos em abril, nós imaginávamos que isso pudesse levar a uma contração do comércio mundial, uma redução do comércio mundial da ordem de 13%, que equivale mais ou menos ao que aconteceu na crise financeira de 2008, 2009.
E num cenário realmente pessimista, quer dizer, se tudo desse errado, nós poderíamos chegar a uma contração de 32%, que é um número alarmante realmente, que foi o que aconteceu durante 3 anos da depressão dos anos 30. Nós teríamos em um ano apenas. Mas, felizmente, o que nós temos apurado com os indicadores que nós acompanhamos quase que em tempo real, é de que no atual tocar da carruagem, a contração do comércio mundial ficará nessa estimativa inicial de em torno de 13%. Isso precisaria, claro, de uma retomadazinha do comércio e da economia no terceiro e no quarto trimestre, mas a nossa estimativa depende de várias coisas. A primeira delas é se a economia realmente vai retomar, se ela se recuperará e com que velocidade ela se recuperará. E não está muito claro, inclusive, em função de números que nós estamos vendo nos Estados Unidos, por exemplo. Nós imaginávamos que já pudéssemos estar vendo uma desaceleração da pandemia e você começa a ver uma retomada dos índices de contaminação, né, da população norte-americana. Isso pode prolongar a desaceleração econômica nos Estados Unidos. Nós estamos falando aí da maior economia do mundo, quer dizer, então a economia mundial pode desacelerar de uma certa forma, de uma maneira inesperada no segundo semestre deste ano, que nós imaginávamos que já fosse a retomada, pode não ser. Então, todos esses números ficam muito vulneráveis a esses imponderáveis que nós temos pela frente. A realidade é que a retomada que nós tanto falamos, ela vai depender essencialmente de duas coisas. De com que velocidade, com que capacidade que nós teremos de controlar a pandemia, por um lado, e, em segundo lugar, as medidas de estímulo que vão ser colocadas em vigor, que estão sendo colocadas em vigor pelos vários governos, bancos centrais. Nós gostaríamos de ter visto mais coordenação nessa área, como nós vimos, por exemplo, durante a crise financeira lá atrás, em 2008, 2009. Dessa vez, essa coordenação não está acontecendo de uma maneira muito visível. Então, cada um está fazendo o que pode, de acordo com com a margem que seus orçamentos permite, mas estão acontecendo. E o importante também é que as políticas econômicas, as políticas fiscal, monetária e comercial atuem no mesmo sentido. Não adianta você ter a política fiscal caminhando num sentido, a monetária no outro, e a comercial ainda num outro mais, quer dizer, fechando a economia, introduzindo ineficiências no funcionamento da economia interna. Então, a coordenação entre países e a coordenação entre essas políticas é muito importante. Agora, dito isso tudo, essa crise é uma crise relativamente diferente das anteriores, porque ela não tem origem num desalinhamento ou em carências ou no mau funcionamento da economia, de uma maneira geral. Embora a economia mundial viesse já num momento de perspectiva de desaceleração, por causa, sobretudo, das tensões políticas e econômicas e comerciais entre Estados Unidos e China, os investidores já vinham se retraindo, havia já uma expectativa de uma possível até recessão mundial num determinado momento, mas isso ainda era uma coisa que estava no futuro. Com a pandemia, isso se tornou realidade muito rapidamente. Mas o que eu dizia ela é diferente porque não era um problema da economia, do funcionamento do motor da economia. O que aconteceu é que, de uma hora para outra, nós cortamos a alimentação do motor, quer dizer, cortou-se a gasolina. E o motor parou. E é isso que nós estamos vivenciando hoje. Quer dizer, a realidade é que, uma vez que você controle a pandemia, a tendência é você realimentar o motor volta a funcionar, e aí nós retomamos as atividades econômicas, teoricamente, num nível muito próximo do funcionamento econômico que nós tínhamos antes da crise.
Ora, várias pessoas, vários analistas, eu mesmo, tenho minhas dúvidas se nós seremos capazes disso por vários motivos. Primeiro, porque o motor ele não está sendo absolutamente preservado, né? No momento em que nós cortamos a gasolina, no momento em que nós estaremos eventualmente realimentando o motor. Empresas estão quebrando, alguns sistemas de alguns setores estão sendo gravemente afetados, claramente no setor que a gente chama de hospitalidade e de transportes. Então, as companhias aéreas estão falindo, estão quebrando, as empresas de logística estão tendo grandes dificuldades em atuar, hotéis, cadeias de hotéis e de acomodação estão todos também com grandes e sérias dificuldades. Mesmo que você retome o funcionamento da economia, não há nenhuma garantia de que setores como esses, que empregam muita gente, voltem à carga rapidamente, voltem a 100%. Então, esses 305 milhões de empregos que foram perdidos poderão não voltar imediatamente, poderá levar um tempo até nós termos uma retomada mais completa da economia. Então, essa é a primeira coisa. O motor ele não está igual. E o segundo ponto que eu acho que é muito importante, e há muitos, eu estou apenas salientando dois, é que as condições políticas e econômicas do pós-crise podem ser muito diferentes das anteriores. Então, por um lado, nós temos claramente uma economia que vai alavancar a tecnologia digital, vai aumentar a possibilidade de plataformas, vai aumentar a eficiência de vários aspectos da economia que são viabilizados pelo avanço extraordinário que nós tivemos em poucos meses nessas plataformas digitais, inclusive na área de comércio eletrônico, de vendas digitais e coisas desse tipo. Mas também nós vamos ter mudanças de comportamento nas grandes estruturas de produção global. Então, fala-se já com muita clareza sobre a importância e a necessidade de se diversificar as cadeias de produção. Então, empresas que foram surpreendidas no primeiro momento, quando, por exemplo, fábricas foram fechadas na China, que forneciam suprimentos, insumos para o funcionamento dessas fábricas, elas, de repente, se deram conta de que era aquela a única fonte de suprimento deles, eles não tinham outras, né? Então, fica muito claro que essas empresas que atuam globalmente e que têm uma cadeia de produção multinacional, multissituada, elas vão precisar repensar a estrutura dessas cadeias de suprimento. Vão precisar, por exemplo, não depender de um único mercado, não depender de uma única fábrica, não depender de uma única região. Então, vão querer, por exemplo, aqueles que dependiam só dos fornecedores asiáticos vão começar a pensar. Será o caso de ter fornecedores na América Latina? Que é uma coisa, por exemplo, o Brasil pode se aproveitar, pode querer entrar também e dizer, olha, eu estou parte dessa cadeia de produção, vou ser competitivo, tenho maneiras de entrar aqui, né? Vamos fazer na África, vamos fazer em outras regiões, com outras empresas. Enfim, a diversificação da cadeia de produção é uma coisa muito clara. Agora, para e passo, quer dizer, ao mesmo tempo que se fala de diversificação da cadeia de produção, ouvimos vozes que falam da internalização da produção. Quer dizer, esquece esse negócio de produzir em vários lugares, ficou claro que nós somos vulneráveis, vamos trazer a produção para dentro do nosso território. E claramente isso também não funciona. Não funciona, em primeiro lugar, porque não vai reduzir a vulnerabilidade. Porque se o problema acontecer dentro da sua fronteira, você continuará vulnerável da mesma forma. Seja uma enchente, uma inundação, um terremoto, furacões ou crises políticas e econômicas dentro do seu território. Então, a ideia é realmente diversificar e não concentrar, ainda que essa concentração seja dentro do território nacional. Essas vertentes, no extremo, talvez não funcionem. Uma diversificação absoluta ou uma internalização completa, eu acho que as duas coisas não são viáveis e não vão acontecer. Mas alguma coisa aí no meio, eu acho que é o ponto de aterrissagem
E é muito provável que esse tipo de aconteça. Então, nós teremos uma economia mundial muito diferente da maneira como ela se integra, da maneira como ela se conecta, muito diferente. Essa noção de que acabou a globalização, não haverá mais pontos de conexão, vamos reduzir. Eu não acredito em nada disso, eu acho que haverá uma reconfiguração da conexão global, mas não efetivamente uma redução ou uma retração da globalização de uma maneira geral. Não vejo isso acontecendo. Algumas coisas eu acho que continuarão, essas tensões políticas e geopolíticas entre Estados Unidos, China, as tensões que existem dentro dos grandes blocos OTAN, por exemplo, eu acho que essas coisas não vão desaparecer, não são coisas que vieram com a pandemia e não são coisas que vão acabar com a pandemia. Eu acho que tudo isso vai, de uma certa forma, continuar. O que a gente tem que estar preparado para essas novas realidades, esses novos momentos. Na nossa função aqui na OMC, o que nós temos tentado fazer é falar com outros organismos internacionais, discutir um pouco mais com eles, tentar entender o que está acontecendo, dar mensagens que são positivas, por exemplo, alertando para o fato de que restrições à exportação não são a solução. A exportação de produtos médicos, de equipamentos médicos, de alimentos, inclusive, muitos países adotaram medidas de restrição às exportações. Nós estamos tentando alertar, isso não vai funcionar, nós vamos criar crises onde elas não existem, né? E tentar incentivar os países a se conectar mais, a abrirem as suas políticas comerciais para facilitar o funcionamento da economia, da retomada econômica. Enfim, estamos trabalhando com eles, estamos trabalhando com os membros também e fazendo um trabalho muito intenso de monitoramento, né? Então, estamos monitorando as medidas que estão sendo adotadas para dizer, olha, tais países introduziram essas medidas, aqueles adotaram essas, para ajudar justamente na conscientização para que os países retirem as medidas, o que tem funcionado de uma certa forma, porque das medidas restritivas às exportações que foram introduzidas lá atrás, em março, abril, mais ou menos 1/3 delas já foram retiradas, né? E isso é muito bom, de uma certa maneira, ficamos muito contentes em ver que essa atuação tem dado resultados de uma maneira muito concreta. Enfim, tem muito caminho pela frente. Eu acho que a cooperação internacional é a solução para uma crise que é global. Não adianta cada um tentar fazer e resolver o problema à sua maneira. Eu acho que precisamos ter a capacidade de fazer com que a recuperação econômica de um alavanque a recuperação econômica do outro de uma maneira coordenada, de uma maneira bem conectada. É isso, Rubens, eu acho que de uma maneira assim, muito preliminar, para dar em pinceladas gerais como que nós estamos vendo o cenário econômico e político internacional nesses tempos de pandemia. Obrigado. Antes da gente entrar mais na parte de comércio internacional, queria ver seus comentários sobre essa ideia que o Economist, na semana passada, desenvolveu, chamando da nova desordem global, nova desordem mundial, com base numa análise profunda que eles fizeram do esvaziamento das Nações Unidas, da crise do multilateralismo em geral, falando da OMC, da Organização Mundial de Saúde e de outros tratados de não proliferação e tal. De maneira mais geral, depois de você estar 7 anos aí à frente da OMC e com uma visão privilegiada do que acontece no mundo, como você vê essa ideia da nova desordem geral, sobretudo nessa área multilateral? Você está dizendo, está conversando com outras organizações, como é que você vê essa situação? Que eu acho que, em grande parte, corresponde à realidade, né? Você está vendo realmente uma crise do multilateralismo que não começou agora, ela já vem antes da crise pandêmica, mas que ela se acelerou agora por causa dessa situação nova toda que emergiu, né? Qual é a sua visão sobre isso?
Acho que é um quadro, como você acaba de dizer, que precede a pandemia, né? Eu diria até que essa desestruturação da ordem econômica e política mundial, ela encontra suas raízes na reestruturação do mercado de trabalho. Claramente, você teve em algum momento um salto tecnológico e é difícil vocês determinar exatamente o momento que isso aconteceu, mas claramente foi uma progressão aonde nós começamos a ver um desemprego estrutural significativo nas economias, sobretudo nas economias mais avançadas. Os Estados Unidos é uma delas. Aí as pessoas dizem, mas isso, como é que pode uma coisa dessa? Os números de desemprego nos Estados Unidos estavam baixíssimos, era recorde. Mas vamos olhar com calma. Essas coisas não é um número que diz a qualidade do emprego. A verdade é que você tinha uma transição de empregos de suposta alta qualidade, que a gente chama de colarinho azul, né? De manufatura, transformação, etc. E você passa para um setor de serviços de baixa, não só baixa remuneração, como baixa estabilidade de emprego. Então, você tem uma classe média nos Estados Unidos, por exemplo, que se sentia absolutamente desamparada. Pela primeira vez, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, você tinha os chefes de família em pesquisas, em enquetes feitas por empresas enfim, que fazem esse tipo de levantamento, dizendo que os seus filhos tinham menos oportunidades e teriam menos capacidade de ir mais longe do que os próprios chefes da família. Isso é uma coisa sem precedente. Normalmente, a expectativa era de que os filhos, que a geração seguinte, subisse e crescesse mais rapidamente. Essa realidade econômica e estrutural do mercado de trabalho gerou tensões na arena política. Quer dizer, nós começamos a ver movimentos de contestação do sistema. Claramente isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na França, estava acontecendo na Alemanha, aconteceu na Inglaterra com o Brexit, quer dizer, no México, no Brasil, na Argentina, ou seja, era um questionamento do que estava no poder. Se o que estava no poder era de direita, ganhava um governo de esquerda. Se o que era de esquerda, ganhava um de direita. E por aí ia. Uma das coisas que esse questionamento do sistema trouxe foi também o questionamento do sistema internacional. Não é só o meu governo não está cuidando de mim, não é só o meu governo não está fazendo o seu trabalho. Também as organizações internacionais, essa estrutura que está aí, também não está me ajudando. Então, na medida em que, por exemplo, os Estados Unidos acham que precisam criar empregos, conter importações, seja da China, seja de quem quer que seja, na área de siderúrgicos, por exemplo, o que acontece? Algumas pessoas vão dizer, calma, a gente não pode subir tarifa assim porque tem as regras da OMC. As regras da OMC não permitem que a gente suba as tarifas sem oferecer compensações, coisas desse tipo. Ora, isso claramente irrita o establishment que acha que deve ter a capacidade de responder com políticas que eles acham que são efetivas. Eu dei um exemplo na área comercial, mas isso também acontece na área de direitos humanos, na área de migração. Os grandes fluxos migratórios claramente começaram a ser questionados, e aí nós levamos a questões de racismo, de intolerância política, de xenofobia, todo tipo de problema que nós estamos vendo agora proliferando de uma maneira muito mais evidente. Então, isso tudo, eu acho que a crise do multilateralismo resulta na necessidade de você ter um multilateralismo que se adapte, um multilateralismo que se transforme, que se reforme e que entenda essas pressões, porque ignorar essas pressões é o fim do multilateralismo. E é um pouco isso que na OMC a gente tem reconhecido e dito, temos que reformar a OMC, porque se não reformar, se não houver mudanças, ela não vai sobreviver a esse questionamento da estrutura. Você ficou 7 anos aí, agora decidiu deixar a diretoria-geral da OMC. Talvez você pudesse fazer rapidamente, porque você fez tanta coisa aí,
traçar um pouco os resultados da sua participação aí e as perspectivas que você vê para a OMC depois da pandemia. A OMC, logo quando eu assumi, tinha problemas muito sérios e continuará tendo problemas muito sérios durante muito tempo, né? Mas, claramente, quando eu assumi, o maior problema da organização era que ela já tinha 18 anos de vida e nunca tinha concluído nenhum acordo, zero acordo. Então, isso claramente não era sustentável. Então, a minha primeira preocupação foi começar a entregar acordos, né? E o primeiro deles foi o acordo de facilitação do comércio, que a gente conseguiu concluir. Concluímos com 3 meses de mandato, 3 meses e pouco de mandato. Foi um grande desafio e um acordo gigantesco, porque o impacto econômico dele é da ordem dos trilhões de dólares. Mas também estava muito claro que não era suficiente. Isso era muito importante, porque tinha muita coisa para fazer ainda, muita coisa que ficou represada com a própria rodada de Doha, né? Então, continuamos avançando. Na conferência ministerial seguinte, nós conseguimos eliminar os subsídios à exportação, que você se recordará, Rubens, é uma coisa que os exportadores agrícolas vão buscando já há muito tempo. Nós conseguimos eliminar os subsídios à exportação, tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento. E foi um passo extraordinário, os agricultores brasileiros devem ter celebrado muito. Além disso, conseguimos alguns outros acordos na área de segurança alimentar, coisas desse tipo. Aí nós enfrentamos uma mudança de paradigma político, que foi a administração Trump nos Estados Unidos, que colocou essa questão do questionamento do sistema multilateral muito mais visível, muito mais evidente, né? E aí tivemos a Conferência Ministerial de Buenos Aires, 2 anos depois, já estamos aí no meu 6º ano, né? Quer dizer, 5 anos de mandato. E aí, o que acontece? Qual era a crise ali? A crise é que nós já vimos que, multilateralmente, isso significa, tendo o acordo de todos os membros, dos 164 membros da OMC, era muito difícil conseguir qualquer tipo de acordo. Qualquer tipo de acordo. Então, precisávamos de uma nova maneira de negociar. E tem países que não queriam negociar, aceitar novas regras, diminuir o seu espaço de políticas públicas, que é como eles diziam. Olha, então tá bem, você não quer diminuir o seu espaço de política pública, está tudo muito bem. Ninguém vai te impor regra nenhuma, mas também isso não impedirá que outros que queiram avançar com negociações de liberalização possam fazer isso. E aí, em Buenos Aires, foram lançadas várias negociações que estavam represadas porque esperavam a chancela dos 164. E aí, de repente, elas começaram a avançar. Foi o caso de comércio eletrônico, foi o caso de facilitação de investimentos, ajudas a pequenas e médias empresas. E aí, todos esses acordos começaram a ser negociados com mais ou menos metade dos membros, mas uma metade dos membros que tem 90% do comércio mundial acontecendo entre eles. Então, são coisas muito importantes que estão acontecendo e nós estamos evoluindo nesse sentido. A minha esperança era que agora eu pudesse dar as boas notícias de que esses acordos tão importantes estão sendo concluídos, estão avançando muito. Mas a conferência ministerial que era para acontecer este ano acabou de ser passada para o ano que vem, por causa da pandemia. Isso me retirou essa possibilidade e daí a minha decisão, inclusive, de sair. Não porque eu não podia entregar, mas porque ia coincidir a conferência ministerial em junho do ano que vem com o período de decisão da minha sucessão. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo iam matar absolutamente a possibilidade de uma conferência ministerial exitosa. Então eu disse, olha, eu não posso mudar a data da ministerial, nem posso acabar com a pandemia, mas eu posso mudar o momento da minha transição, né? Então eu antecipei a minha saída para não acontecer essa coincidência de processos. E vamos ver, eu acho que tem muita coisa acontecendo. O desafio agora é aprender a negociar com mais velocidade. Temos que consertar o órgão de solução de controvérsias, os americanos estão bloqueando o órgão de apelação. Eu acho que é uma discussão que vinha avançando lentamente. Eu acho que
precisa continuar. Tem vários desafios pela frente ainda. O meu sucessor terá um prato cheio. Esse grupo que foi criado com vários países, inclusive o Brasil, para tratar do órgão de solução de apelação, né? Ele avançou, já tem perspectiva, quando é que isso poderia entrar? Porque isso é importante para países como o Brasil, né? Você ter um mecanismo de solução de controvérsia e órgão de apelação em place, né, no lugar, é importante. Qual foi o resultado da ação americana? Quando os Estados Unidos bloquearam o órgão de apelação, isso, na prática, bloqueia todo o sistema de solução de controvérsias, porque na OMC, como você sabe, talvez os espectadores saibam, as controvérsias, os litígios acontecem em duas etapas. Tem a etapa do painel, que é a primeira, e depois a parte que perdeu pode apelar. E aí você tem a parte da apelação, né? E aí é o órgão de apelação que revia as determinações do painel. Ora, na hora em que você paralisa o órgão de apelação, a parte perdedora ela tem o direito de apelar, ela apela, não tem ninguém em cima para ouvir a apelação, então acabou o contencioso, ou melhor, paralisa-se, congela-se aquele contencioso. Então, é uma situação muito ruim. Eu acho que países como o Brasil, um grupo grande, de 20 e poucos países, criaram um mecanismo diferente. Eles criaram o que eles chamam de um entendimento multipartes para a apelação. O que eles fazem? Eles concordaram entre eles que, se houver um contencioso entre eles que passou da fase de painel, a parte da apelação será conduzida não pelo órgão de apelação, que está paralisado, mas será conduzida por árbitros de apelação que serão selecionados, ou que será estabelecido pelo diretor-geral, por mim, né? Ou pelo meu sucessor ou sucessora, posteriormente. Então, esse mecanismo vai permitir que, entre essas partes que são signatárias desse acordo, o mecanismo de solução de controvérsias continue operando. Já estão avançando, já tem os nomes dos árbitros, eles vão compor um grupo de árbitros para ouvir essas apelações, e isso deve entrar em funcionamento nos próximos meses. Já foi assinado esse acordo entre esses países? Já foi assinado entre eles, já foi assinado, já está caminhando, já está bem avançado. E só vale para os países que participam desse entendimento. Exatamente. Ou países que venham a aderir, né? Os Estados Unidos, por exemplo, não fazem parte. Então, contenciosos com os Estados Unidos não tem solução se os Estados Unidos apelarem. Mas os outros, muitos países grandes, Brasil, China, União Europeia, vários outros, todos eles são parte desse entendimento. Dentro da perspectiva dos próximos meses e anos, em vista da crise internacional, como a OMC vê a volta, você mencionou aí dos subsídios, agora os países estão voltando a dar, sobretudo os países desenvolvidos, grandes recursos, né, para subsídios, alguns ressuscitando mecanismos de protecionismo. E havia, algum tempo atrás, se eu me recordo bem, uma iniciativa de se fazer um acordo plurilateral sobre meio ambiente. Isso está em esses três itens estão na agenda de vocês? Voltou-se a falar, entre alguns membros, sobre a possibilidade de se retomar as negociações do acordo que eles chamam acordo de tecnologias ambientais, né, de produtos ambientais, produtos e serviços ambientais. Esse acordo prevê uma liberalização entre os signatários das tarifas de produtos ambientais e de serviços que são ambientalmente saudáveis. Ainda não houve nenhum passo concreto nesse sentido. Voltou-se a falar, pode ser que se retome, mas por enquanto ainda está na fase de discussão preliminar. Com relação aos subsídios, sabe que
você sabe muito bem que subsídio no OMC tudo depende do tipo de subsídio, né? Eles são disciplinados de maneira diferente. Por exemplo, o subsídio à exportação ele é considerado um subsídio proibido. Então, você dá um subsídio à exportação, ele tem que ser retirado se for questionado e se chegar a um mecanismo de solução de controvérsia, se for condenado, você tem que retirar. Há outros tipos de subsídio que são, por exemplo, subsídios domésticos, e muitos desses tipos de subsídios que estão sendo dados hoje caem nessa categoria. Eles não são subsídios à exportação, eles são subsídios à produção interna. Esses são mais difíceis de você questionar, porque você tem que comprovar dano, você tem que comprovar que houve deslocamento de mercado, redução de preços, etc. Não é impossível, mas é longo, demorado o processo para se condenar esse tipo de subsídio. Eu acho que o mais arriscado é nós voltarmos à noção, ao conceito de que o subsídio é bom, né, de que o subsídio é necessário para o funcionamento da economia, quando, na verdade, não é nada disso. O subsídio ele pode introduzir ineficiências muito grandes, criar dependências de determinados setores do subsídio estatal e uma desconexão entre o parque produtivo e o consumidor. E a conexão passa a ser entre o parque produtivo e o subsidiador. Então, são coisas que têm que ser pensadas com muito cuidado. Na área agrícola, isso é muito preocupante, porque nós nos lembramos aí com muita clareza, anos 70, 80, quando os subsídios, por exemplo, no bloco europeu cresceram de uma maneira extraordinária, que levaram a um excedente de exportações agrícolas que distorceu completamente as condições de competitividade do mercado internacional. Isso vinha caindo, vinha reduzindo. É importante se tomar cuidado para que esse tipo de pensamento, de conceito, não ganhe fôlego, para não voltar a esse tipo de comportamento econômico. Isso pode ser muito perigoso para países como o Brasil. Essa questão do protecionismo, né? Nós estamos tendo, eu estou como presidente lá da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, nós estamos vendo isso no mercado do trigo. A FAO mesmo já tinha chamado a atenção de tensões na área alimentar, na área da produção, né, de produtos agrícolas, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. E uma situação complicada, porque os países estão fechando as exportações de produtos agrícolas para proteger o seu mercado interno. E estão colocando medidas de restrição também para a importação de produtos agrícolas. Então, essa área eu acho que vai ter muita demanda aí da OMC. Né? Eu acho que sim, acho que o problema deixa de ser tarifário, né? Não é mais a tarifa, não é mais a quota, é mais as próprias políticas de restrição à exportação, que alguns casos estão acontecendo, políticas sanitárias que podem começar a ganhar contornos, que podem querer pegar carona na crise da pandemia, né? Então, porque houve a pandemia, porque houve aquilo, temos que tomar precaução, temos que nos precaver contra determinados tipos de contaminação sanitária e começarem exigências que são desproporcionais e que têm claramente um viés protecionista e não mais do que isso. Então, sim, eu se fosse um produtor, um exportador agrícola, eu estaria muito preocupado com isso e atento para todas essas medidas. E tem que ser lidadas no nascedouro. Se deixar esse tipo de coisa começar a ganhar espaço, a ganhar força, vai ser difícil segurar depois, porque elas vão ganhando legitimidade, né? Você vai invocando preocupações absolutamente legítimas de saúde e de segurança alimentar, mas aplicando de uma maneira que não tem nada a ver com saúde nem com segurança alimentar, e simplesmente para proteger a sua produção, para proteger o seu produtor. E agora, por causa da questão da saúde também, nós estamos vendo, né, o Brasil afetado por isso, restrições de exportação, pedindo exames sanitários, a questão da rastreabilidade. Realmente, isso, depois da pandemia, eu acho que essas medidas
não tarifárias, né, vão ter uma presença constante no comércio. E o Brasil, como é um grande exportador agrícola, vai estar um pouco no centro dessas disputas, né? Eu acho que quanto mais competitivo for o país, quanto mais competitivo for o setor, mais ele será um alvo desse tipo de medida. E vão pegar tudo, né? Vão pegar a rastreabilidade, vão pegar a qualidade do produto, o método produtivo, toda a cadeia produtiva, se usa hormônio, se usa antibiótico, tudo, né? Vai ser olhado com muito cuidado, inclusive a questão ambiental, que também vai entrar nessa discussão, né? Se na produção desses bens, desses produtos, o meio ambiente está sendo preservado, respeitado, etc, etc. Quer dizer, há muito que ficar atento pela frente. Porque essa questão do sistema global, né, de suprimento agrícola é uma cadeia inteira, 10% do produto bruto global, né? É um comércio muito importante, né, que movimenta bilhões, trilhões de dólares o ano todo, né? Vai ser um desafio muito grande. Em relação à questão da crise comercial, tecnológica, Estados Unidos e China, gera um aumento na incerteza do comportamento da economia global, inclusive na questão dos investimentos, né? Como você vê a evolução disso? A gente sabe que é uma tendência que vai se prolongar no tempo, porque não se trata apenas de uma guerra comercial, uma guerra tecnológica, mas é uma guerra pela hegemonia do poder, né? São duas grandes superpotências. Qual é a sua visão sobre a perspectiva da evolução dessa crise entre duas grandes potências? Acho que nós estamos no começo de um processo ainda. Ao contrário do que talvez alguns analistas tenham oferecido como sugestão, eu acho que esse é o começo apenas. Nós temos Estados Unidos e China, como você mesmo disse, disputando a liderança da economia mundial, não só em termos absolutos, né? E será natural que a China, com a sua população, continue aumentando o seu PNB absoluto, mas também nas áreas de tecnologia de ponta. A China não é mais um produtor de vestuário, né? Ou de sapatos. Não é mais mesmo. A China migrou já para sistemas de alta tecnologia, na área, inclusive, de energia renovável, que é importante para eles também, eles precisam disso tudo. Então, incentivando a produção e a pesquisa nessas áreas. Isso é apenas um exemplo. Na área tecnológica, nem dizer, nós temos aí toda essa questão em torno da tecnologia 5G, e a China está na liderança, está na ponta da tecnologia 5G. É uma situação nova. Eu acho que a grande potência ocidental, os Estados Unidos, nunca foram desafiados dessa forma. Sobretudo desafiados por um país que tem um modelo econômico e político muito diferente do seu. Uma coisa é você ser desafiado por algumas empresas, alguns setores na Europa Ocidental, por exemplo, né? Ou pelo Japão, na Austrália. Nós estamos falando de um desafio geoestratégico. E isso não passa de uma maneira despercebida nos Estados Unidos. Eles estão atentos a isso. Eu não acho tampouco que essa seja uma tensão que vá uma mudança do governo Trump para um governo democrata, ou a mesma continuidade, eu não sei o que vai acontecer nas eleições, mas não acho que isso vai mudar a realidade estratégica, a visão estratégica dos Estados Unidos com relação à China. E a própria
reestruturação das organizações internacionais multilaterais, das agências da ONU, da própria OMC, essa reestruturação vai ser afetada por essa dinâmica entre Estados Unidos e China, que vai querer, evidentemente, ter a reforma desses sistemas multilaterais condizentes com sua visão estratégica, de um lado e do outro, que não vai ser uma ponte fácil de construir. Você mencionou o 5G, realmente essa é uma situação que está afetando todos os países, né? Aqui no Brasil está uma discussão grande sobre a licitação para a aplicação do 5G e agora a indústria fazendo uma pressão muito grande para que redes privadas para a indústria, né, que sejam outorgadas para a indústria, para que ela possa se recuperar mais rapidamente depois da pandemia. Nós estamos aqui no Brasil com a indústria ainda necessitando de modernização e essa tecnologia pode ajudar bastante. E entramos agora no meio dessa disputa geopolítica aí, que pode criar problemas para vários países. Enfim, estamos chegando aí no final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade e desejar a você todo sucesso aí na sua nova fase da vida pública. Agora você passa para o setor privado. Você, como eu, saiu do Itamaraty antes do tempo necessário, né, para cumprimento dos prazos. Desejo a você toda sorte e felicidade aí nas suas novas missões e tarefas nos próximos anos. Muito obrigado, Rubens. É um novo capítulo, né? Como você abriu o seu, eu também vou abrir o meu. E estou muito animado com essa perspectiva e muito contente de ver essa discussão sendo levada adiante no Brasil com essa visão ampla, estratégica, esclarecida, ilustrada, que você ajuda a trazer. Então, parabéns a você também, Rubens, pelo trabalho. Continue contando com minha colaboração, com meu apoio sempre que necessário. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.